e eis aqui um cesto de frutos do verão. E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruí os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela? Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito. E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amém? Podem tomar assento. O nosso tema é o juízo de Deus sobre os impenitentes. No capítulo 8, no versículo 1, ele começa dizendo que o Senhor Jeová assim me fez ver. Deus assim me fez ver. Deus assim abriu os olhos do profeta. Porque quem abre os olhos da pessoa é Deus. Quem traz as verdades espirituais é Deus. Deus é que vai lá em cada ser humano, em cada criatura sua, e dá o entendimento, a visão necessária para cada um. Deus é que nos dá essa visão. Cristo, falando sobre isso para os seus discípulos, ele disse: olha, bem-aventurado os vossos olhos, porque vede o que vocês veem, e os vossos ouvidos, porque ouve o que vocês ouvem. Bem-aventurado, porque a um grande grupo não foi concedido isso, mas a vós foi concedido que vejam e entendam e compreendam os mistérios de Deus. Aqui o profeta teve uma visão. Deus deu essa visão para ele. Não foi ele mesmo que criou, não foi um espírito maligno que criou, também não foi um anjo de luz da parte de Deus que criou. O próprio Deus Jeová deu essa visão ao profeta. E é uma visão simples. O que ele viu? Deus fez ele ver um cesto cheio de frutos. Presta bem atenção. Deus fala com cada um de acordo com o entendimento que essa pessoa tem, possui e pode compreender e pode entender. Deus vai até na sua linguagem e usa a sua linguagem e fala contigo dentro da tua linguagem. Se você buscar
o status social desse profeta, você vai ver que ele saiu de entre as pessoas humildes. Ele foi escolhido de entre os pastores de Tecoa. Então não era alguém que estava no palácio, não era um príncipe, não era uma pessoa versada, era uma pessoa da sociedade simples. Ele era tomado de um meio de uma sociedade de simples, pessoas simples. E Deus vai lá e fala com ele dentro da linguagem dele. Ele não precisou entrar por um processo de formação. Deus desceu até ele e falou com ele dentro da linguagem que ele conhecia, que ele possuía e que ele poderia compreender. Deus fala contigo dentro da tua linguagem, dentro daquilo que você possui, dentro do teu conhecimento. Deus se coloca ao cabimento, se dá ao cabimento, a algo assim, de descer até onde você está. Pensa bem, Jesus desceu à terra e se fez homem para falar com o homem. Deus desce até você e fala dentro da sua linguagem, dentro daquilo que você pode entender. Então Deus tem aberto os nossos olhos para enxergarmos, para vermos. E aqui o profeta vê e Deus pergunta para ele: o que vê, Amós? E disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de fruto do verão. Deus abre os olhos e pergunta para ele o que ele está vendo. Presta bem atenção aqui, que ele tem os olhos abertos, mas ele mesmo não dá uma interpretação para o que ele está vendo. Ele apenas diz o que está vendo. Ele não interpreta o que está vendo. Porque na realidade, o Deus que dá a visão é o Deus que vai dar a interpretação. Então, quando você tiver a visão de Deus, não se apresse em dar uma interpretação. Espere Deus dar a interpretação. Porque pensa bem, raciocina bem. O camarada vê uma visão simples dessa, um cesto de frutos do verão. Um cesto cheio de fruto. E você pode, já na sua pressa, na sua ligeireza, dar uma interpretação errada para essa visão. Você pode simplesmente falar: olha, eu estou vendo aqui, Deus está me dando uma visão de um cesto cheio de fruto, e sabe de uma coisa? Isso é bênção sobre nós. Deus vai nos abençoar com frutos do verão. Deus, olha, acabou os seus problemas, acabou o seu momento de prova, acabou tudo na sua vida, e Deus agora vai trazer uma abundância, porque eu estou vendo um cesto cheio de fruto do verão. Mas não foi essa a interpretação que Deus deu. Qual que é a interpretação que Deus dá? Deus diz assim, olha: então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Deus dá uma visão, e a interpretação dessa visão, que esses frutos representam o juízo de Deus que vai vir sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Não é uma promessa de abundância, é uma palavra de juízo que vai vir sobre as pessoas. E agora, de posse dessa interpretação correta, nós vamos tomar as medidas corretas. Porque dentro do contexto histórico dos profetas e do Novo Testamento, quando nós enxergamos que está vindo um juízo de Deus sobre uma nação, o profeta Ezequiel profetiza: eis que o fim vem, o fim vem, o fim vai chegar, vem o fim sobre o meu povo Israel. O profeta Ezequiel profetizou isso. Um profeta também, Isaías, ele também profetizou algo dizendo assim: olha, você que enxergou o juízo de Deus, você que viu que o juízo de Deus está vindo sobre o povo, e Ezequiel também profetiza a mesma coisa, foi dito para Ezequiel: olha, se o atalaia que está no muro vê que vem vindo
a espada sobre o povo e avisar, e aquele que se der por avisado, então esse que se dá por avisado vai e toma as atitudes corretas necessárias para se esconder da espada. Também Isaías fala: meu povo, entra no teu quarto, fecha a porta e espere até que passe a ira. Ou seja, nós enxergamos e vimos um cesto de frutos de verão e tivemos a interpretação que Deus está irado, então nós temos que tomar a atitude correta para não sermos pegos também nessa ira. E para onde devemos correr? Corra até teu quarto, tranque a porta até que passe a ira. Existem momentos da vida que nós temos que tomar uma atitude de recolhimento, demos o aviso, avisamos, oramos, pregamos, falamos tudo o que tinha que ser feito. Agora chegou o momento que nós temos que cuidar da nossa salvação, cuidar da nossa vida e entrar no nosso quarto. Isso significa que temos que estar embaixo da proteção de Deus, embaixo da mão de Deus, e deixar os impenitentes um pouco de lado, porque não adianta eu correr com os impenitentes, não adianta eu ficar brigando com os impenitentes, não adianta eu ficar todo o dia, toda hora, discutindo com aqueles que não querem saber de arrependimento. Eu tenho então que agora me isolar e cuidar de mim. Agora eu tenho que tomar uma atitude e correr para Deus. Pegue o exemplo de Noé. Noé falou e pregou durante um período, mas chegou um momento que foi dito para ele: entra você, a família, todos e os animais todos dentro da arca, entre para dentro da arca. E ao entrar dentro da arca, o que Deus fez? Fechou a porta do lado de fora, ou seja, Noé não conseguia sair da arca e nem abrir a porta para mais ninguém. Passou o momento da chance, passou o momento dado de arrependimento, agora não tem mais lugar de arrependimento, agora Noé é Noé e Deus e os outros e Deus também. Porque se existe uma colheita de bênção, também existe uma colheita de juízo. Presta bem atenção que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. A mesma palavra que salva é a mesma palavra que condena. O mesmo evangelho de graça que salva o pecador é o mesmo evangelho que condena esse pecador que não se arrepende. Porque Paulo, escrevendo nas suas cartas, ele diz: olha, eu ensino e prego que há de vir o dia em que Cristo julgará todos os pecadores que não se arrependeram, segundo o evangelho que eu prego. Tem um dia determinado por Deus para trazer o juízo sobre a terra. E eu e você estamos dentro desse entendimento, caminhamos dentro desse entendimento e nos abrigamos dentro da arca. Estamos dentro da arca chamada Cristo. Você pega o caso de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. Deus pegou, os anjos pegou ele pela mão e tirou ele da cidade. Mas o resto ficou lá e foi queimado pelo fogo. Então, existem aqueles impenitentes que está sobre o juízo de Deus. Você pega a carta aos Hebreus, você encontra um texto lá, dizendo assim, que a chuva vem sobre a terra, e rega essa terra, e aquela planta que produz bom fruto para o agricultor, essa terra é abençoada, mas a terra que produz espinho e abrolhos, ela é amaldiçoada. Note que ali em Hebreus existe uma chuva, que é para dois tipos de terra. Um tipo de terra produz fruto para o agricultor, alimenta o agricultor e recebe a bênção de Deus.
O outro tipo de terra recebe a mesma chuva, porém o fruto é diferente. O fruto não presta, o fruto não serve para nada. E quando olha no caule, é somente folha e espinho, e o fruto não presta. Assim são os ímpios. Os ímpios recebem da mesma graça comum que eu e você. O sol nasce para mim, e você que somos justos, que andamos na fé, e nasce para o ímpio também. Mas um pega a graça de Deus e aproveita a graça de Deus e se converte, e muda de vida, e tem a chance de mudar de vida, e muda de vida. O outro não. Continua no seu caminho de impiedade, não se converte, não se arrepende, e esse o escritor aos Hebreus chama de espinho e abrolho, e perto está da maldição. A única coisa que resta para ele é ser queimado. E nós enxergamos e compreendemos isso, e entendemos isso, que Deus tem preparado então um dia para a colheita dos ímpios. Existe uma colheita dos ímpios e uma colheita dos justos. Se você ler lá em Apocalipse, você vai encontrar essas duas verdades, uma retratada na ceifa e outra retratada na vindima. Vindima é uma colheita das uvas, e ali João teve uma visão da uva sendo colhida e sendo lançada no lagar. E ao ser lançada no lagar, vem o vinhateiro e pisa nessas uvas, e elas são esmagadas, e o sangue da uva corre pelas ruas da cidade. E ali está falando assim, assim será o dia do julgamento contra os ímpios. Deus jogará eles todos em um lagar, e pisará ele com os pés, e sangue sairá para todos os lados. Porque tem o dia do juízo, tem o dia do acerto de contas, tem o dia que vai ser prestado conta, cada um vai dar conta de si. E aqui então, o profeta, ele tem a visão correta, ele tem o entendimento e a interpretação correta, e agora ele vai esmiuçar e dizer sobre quem vai vir esse juízo. E por onde ele começa? Ele começa pelo templo. Amós teve a visão, e agora esse cesto de fruto vai ser esmiuçado, vai ser dito assim, olha, eu vou trazer um juízo, e o meu juízo começará pelo templo. E isso concorda com a palavra do apóstolo Pedro, que diz assim, o julgamento, importa que o julgamento comece pela igreja. O acerto de conta, o puxão de orelha começa com a igreja. E Pedro diz assim, olha, se tratando desse assunto, somente o justo se salva, aonde vai aparecer o ímpio e o pecador? O ímpio e o pecador. Então nós somos chamados à atenção, Deus chama a nossa atenção para nós não sermos condenados com o mundo, para a condenação do mundo não vir sobre nós. Mas sabe por que o julgamento é que começa pelo templo? Você já viu aquele camarada arrogante que usa da posição dele para dar carteirada nos outros? Isso acontece muito com autoridades. Acontece com delegado, acontece com deputado, acontece com senador, com político, com pessoas que estão em posição elevada, acontece muito isso. Ele se ensoberbece da posição dele, e ele pensa que ele pode estar indo carteirada em todo mundo. Sabe aquela conversa lá? Você sabe com quem que você está falando? Você não pode abrir a boca contra ele, que ele diz para você, você sabe com quem que você está falando? Assim existe uma classe dentro do templo lá que Amós estava tratando, que estava nessa situação. Sabe aquela história lá? Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Siga o meu conselho, porque o meu conselho é bom, mas não venha seguir o meu exemplo, porque o meu exemplo é péssimo. E não venha falar nada contra mim, porque você não sabe com quem você está falando. Eu tenho a minha posição, eu sou fulano de tal, eu tenho o cargo tal,
e eu sou o bambambam. Era isso que estava acontecendo com esse povo dentro do templo, ou seja, a liderança do templo, a liderança religiosa, estava usando da sua posição de maneira errada para perseguir, para humilhar, para tomar dinheiro, para fazer negociata. Eles estavam usando e abusando da sua posição. E Deus estava dizendo para eles: olha, eu vou começar o meu julgamento por vocês. Se você ler o capítulo 9, eu vou ler o versículo 1 do capítulo 9. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Olha a situação da liderança. Olha a situação daqueles homens que estavam colocados para ensinar, para trazer o entendimento, para trazer a lei, a conhecimento do povo. Estava nessa situação. E faça um paralelo com os nossos dias de hoje. Aonde vai parar a liderança corrupta? Aonde vai parar os mercadores da palavra? Aonde vai parar os homens que usam a Bíblia para se esconder atrás dela? Que acha que a lei é para os outros e para eles não. Porque está cheio de pessoas assim. Ele acha que a lei, o rigor da lei, é para os ouvintes e para ele não. É o que você encontra na carta dos Romanos. Você que se diz judeu, você que se gloria de ser o guardião da lei, de estar ensinando a lei, que é guia de cegos, que é instruidor de pessoas, você pensa e acha que você manda aos outros, mas você não faz, e você pensa que os outros vai ser julgado e você não passará pelo mesmo julgamento. Você está com um pensamento totalmente errado. Ou seja, a cegueira espiritual tomou conta desses líderes. Eles estão cegos espiritualmente. Eles não estão percebendo que estão numa corda bamba. Que quando eles repreendem alguém, em primeiro tem que repreender a si mesmo. Em primeiro eu tenho que pregar para mim mesmo, para depois pregar para os outros. Em primeiro eu tenho que consertar a minha vida e tirar o cisco, o argueiro que está no meu olho, para depois tirar o cisco que está no olho do meu irmão. E eles pensavam que estavam abafando, mas não é bem por aí. E ele então diz aqui no versículo 3, mas os cânticos templo serão ouvidos naquele dia. Você lê essa passagem aqui, e se você não tomar cuidado, você tem que ver o contexto. Porque o contexto, aqui dentro deste contexto, essa palavra cântico aqui, em Amós, deve ser interpretado como lamentação ou então gemido. Olha, naquele dia, no dia que eu trouxer o meu julgamento sobre o meu povo de Israel, o cântico no templo será ouvido. Será ouvido que tipo de cântico? Um tipo de cântico que é chamado de lamentação. Existia um cântico lá entre a poesia hebraica que recebia o nome de lamentação. Você vai na lamentação de Jeremias e você vai entender um pouco o que é essa poesia. Essa poesia não era um cântico de alegria, era um cântico de gemido. Você pega lá a lamentação de Jeremias, e Jeremias então começa uma poesia bem triste, daquela de acabar com o ser humano, daquela que dizia assim: olha como está acabada aquela que era rainha, aquela que era a glória da terra, aquela que era tudo na terra, está acabada. Olha como que está acabada o rei está acabado, os príncipes estão acabados, as virgens estão desfalecendo, os mancebos estão desfalecendo, os velhos, nem os velhos foram poupados, não reverenciaram os velhos, entraram em Jerusalém e acabaram com os velhos. É lamentável o que está acontecendo em Jerusalém.
Então o profeta olha para as festas que estavam fazendo no templo, aquelas festas de alegria, regada a bebida, regada a vinho, regada a orgias, regada a tanta coisa, sabe, aquela alegria falsa. E diz, olha, no lugar dessa alegria falsa, mentirosa, haverá um cântico de lamentação. E sabe que nesse cântico, sabe quem é que lamenta? O lamento começa pelos verdadeiros, pelos que são sinceros. Eu sempre digo que quando vem um escândalo dentro da igreja, eu não fico contente, porque eu digo, olha, sabe quem que paga o pato com tudo isso? Os verdadeiros. Os falsos inventam uma desculpa e parece que sai numa boa, mas quem vive na verdade fica com toda a vergonha. É quem vive a verdade que sai na vizinhança e dá a cara para bater e falam pro crente verdadeiro, opa, mas você é daquela igreja lá? Você viu o que o camarada lá fez? Você viu o que o seu líder fez? Você viu o que o seu pastor fez? Você viu o que o membro da tua igreja fez? É quem é sincero que paga o pato. É quem fica sincero, é quem leva nas costas a chibatada. Quem fica com a lamentação são os sinceros. Em partes, quem faz a lamentação são os sinceros. Porque o sincero faz igual Jeremias, olha para Jerusalém e começa a chorar. Jeremias chorava, é o profeta chorão, né? E quem é sincero, olha para a situação da igreja e começa a fazer um cântico de lamentação. Meu Deus, como que era essa igreja? Que saudade! Estou com saudade, começa o saudosismo. Estou com uma tremenda saudade. Sabe por quê? Porque é sincero. Mas só que esse cântico de lamentação não vem somente sobre o sincero. Vem também sobre aquele que vai chorar amargamente. Porque você que chora com sinceridade, você será consolado. Você vai receber o consolo, mas aquele que não se arrepende, esse chorará para todo sempre. Vai chorar para todo sempre. Mas também tem um outro tipo de juízo aqui. O juízo começa nos líderes, começa na igreja, começa no templo. Mas agora o juízo vai se estendendo. E o juízo que vem aqui, que vai ser estendido aqui, outra classe que recebe o juízo de Deus, é a classe dos negociantes, os comerciantes. Mas como que pode ser isso daí? Os comerciantes estão entrando na ira do julgamento de Deus? O comércio existiu e sempre existirá, e o comércio em si, a princípio, é uma bênção, tem que existir o comércio sim. Mas o que o profeta aqui está repreendendo, o que Deus está repreendendo, é a ganância dessas pessoas que estão comerciando. Existe uma ganância nesse comércio. Existe um comércio fraudulento. Afinal de contas, todos têm que fazer o comércio, trabalhar e sobreviver do seu trabalho. Você faz o seu trabalho e vende o seu trabalho. Alguém comprou o seu trabalho e que tem que ter lucro com o teu trabalho. Alguém comprou uma mercadoria e que tem que ter lucro com essa mercadoria. Mas o que Deus ensina, o que a moral ensina, é que tudo tem que ser dentro de um limite. E o que não estava acontecendo e o que não acontece entre as nações até hoje. A ganância entra no comércio e toma conta. E então agora eles partiram para uma ganância desenfreada. Primeiro, existe um lucro exorbitante. A pessoa comprou num preço bem baixíssimo e vendeu a 300, 400% acima do que ele comprou. Já começa a ganância por aí. Além de ter essa ganância, a ganância ainda tomou mais conta e multiplicou mais um pouco. Ele está vendendo muito acima, um preço exorbitante, uma taxa exorbitante, e agora então ele vai lá no peso e diminui o peso. Ele vende uma coisa dizendo que é um peso, mas tem menos. Já aumentou o preço e agora diminuiu o peso do produto. Só que ainda ele pensa, ele acha na ganância que está ganhando pouco.
agora ele parte para uma outra coisa, porque um abismo chama outro abismo. E ele tira então agora a qualidade, ele diminui a qualidade. Ele vende o produto bom num preço super caro, e agora ele pega o que não presta e coloca à venda o que não presta também. Mas ele consegue vender o que não presta? Consegue. Sabe por que ele consegue? Porque existe na sociedade pessoas que é obrigado a se submeter sobre isso que o comerciante está colocando. Por quê? Porque o poder aquisitivo desse pobre não consegue comprar o produto bom, então tem que ir comprar o produto ruim. E você vê aqui que ele vendeu o trigo bom, e agora está vendendo a casca também. Você olha para esse texto e fala, mas isso é possível acontecer um negócio desse? Vende o trigo bom e agora está vendendo a casca? Mas quem é que vai comer casca? O camarada come o trigo bom, mas quem é que vai comer casca? Talvez essa linguagem lá do passado você não compreenda, mas vamos trazer a linguagem para os nossos dias de hoje. Você pega um produto que é bem conhecido e bem bom aí. Você pega aí um produto já manufaturado, que é o queijo. Quem que não gosta de queijo? Queijo é bom, né? Mas é caro, não é? É caro que não é brincadeira. O queijo é bom, mas é caro. E como que é feito o queijo? O queijo entra num processo lá e é tirado do leite. Aí o que o comerciante faz? Ele pega, tira esse queijo do leite, só que ele não tira todo o queijo que tem lá, ele não tira toda a gordura. Aí ele pega e embala o leite para você e te dá uma escolha assim, olha, você tem leite B e leite C. Quem é um pouquinho mais velho, pegou o leite B e o leite C. Aí você vai lá no leite B e o leite C e vê lá, olha, o leite B tem tanta gordura e o leite C tem menos gordura. Ou seja, alguém foi lá, tirou a gordura, diminuiu as proteínas daquele leite e vendeu um leite ruim para você. Sabe por quê? Porque ele tirou uma parte daquele leite para vender uma coisa bem cara. Só que aí não tá bom, ele tem que aumentar mais a sua renda. Aí ele inventa um outro tipo de leite lá. E chega no ponto de vender para você um produto lá no mercado que você compra como bebida láctea. O que é bebida láctea? Você quem morou na roça, sabe, e viu o processo de fazer queijo, sabe que o queijo é colocado em processo, e naquele processo de fermentação sai a massa do queijo, e o que sobra é chamado soro. Uma época atrás, esse soro era dado para os porcos. Sabe o que é feito hoje? Sabe o que o comerciante faz hoje? Ele pega esse soro e não dá mais para os porcos. Ele pega esse soro e embala junto com um sabor lá, às vezes é chocolate, às vezes é morango, e escreve na caixa lá, é enriquecido, está vitaminado, é enriquecido em vitaminas. Ainda te vende como se fosse coisa boa. Está vendendo soro para você, mas é vendido como coisa boa. Aí você vai conseguir entender o que o profeta está falando aqui, ó. Vocês venderam o trigo e agora estão colocando à venda a palha. E o camarada é obrigado a comprar porque a situação obriga ele a comprar. Afinal de contas, eu gostaria de entrar no melhor mercado para comprar, mas eu sou obrigado a entrar no mercado que me vende mais barato. E o que vende mais barato não é barato. Na realidade, você está comprando uma coisa inferior. E o profeta está dizendo aqui, olha, eu estou contra vocês, o meu juízo vai vir contra esse povo que usa de engano nos negócios. E se você ler Apocalipse, você vê lá o julgamento sobre Babilônia. Um dos julgamentos é sobre isso. Os comerciantes olham de longe e falam, mas como é que a cidade se tornou uma ruína de repente? E eles se lamentam, não por causa dos seus pecados, mas porque eles perderam a cidade que dava lucro para eles. Assim é o pecador impenitente. Ele chora, ele range os dentes, mas não de arrependimento, mas daquilo que ele está perdendo, do prejuízo que ele está tomando. Ele não se arrepende.
É esse o maior problema da humanidade, que a maioria dos homens não se arrependem dos seus pecados. Não toma jeito, vem remorso, igual Judas. Judas chorou, mas era lágrimas e remorso. Ele não se arrependeu de ter vendido Cristo por 30 moedas de prata. Ele não se arrependeu, ele teve remorsos. Veio o remorso, olha, eu traí e vendi sangue inocente, mas não houve nele arrependimento, houve lágrimas de remorso. Assim é a maioria das pessoas, tem lágrimas de remorso. E nós temos que seguir o conselho das cartas, que diz assim, olha, o escritor aos Hebreus dizendo, olha, que em nenhum de vós haja uma raiz de amargura, que nenhum de vós haja um coração impenitente, que em nenhum de vós haja um coração mau. Chegai-vos agora com toda a confiança ao trono da graça para receber a ajuda em tempo oportuno. Não se deixe o teu coração se endurecer com o pecado. Não se deixe enganar pelo prazer do pecado. Vigia bem o teu coração. Vigia bem a tua alma, a tua mente, o teu ser. Não deixe o engano do pecado, porque o pecado começa assim. A pessoa peca, mas dali se sente vergonha, sente constrangimento, a consciência fala. Mas se você insistir naquele erro, se você não ouvir a consciência, se você não ouvir a exortação da palavra, se você não ouvir a voz do Espírito Santo, se você for endurecendo o seu coração contra a voz do Espírito Santo, chegará um momento que tudo vai ser comum na tua vida, tudo vai ser normal. Você vai receber e aceitar o erro como coisa certa. E você ainda vai dizer, olha, a minha consciência não está me acusando, mas a palavra diz que você está errado. Ah, mas eu não quero saber. A minha consciência, o meu coração não está me acusando. E a pessoa então se deixa se endurecer pelo engano, pela mentira. E a mente vai sendo cauterizada. A mente vai sendo dominada pelo pecado. É igual a pessoa quando entra num quarto onde tem mau cheiro. Ele entra, no começo ele não suporta. Mas se você ficar naquele quarto, insistir em ficar naquele quarto, dali um pouco você não sente mais aquele cheiro. Quando eu era diácono, eu ia em certas casas, que a gente entrava e saía correndo rapidinho, não conseguia ficar dentro daquela casa. Mas quem estava lá, morava um mês, 1 ano, 2 anos, e não tinha problema nenhum, sabe por quê? Se acostumou com o mau cheiro. Assim é o pecado. Você se acostuma com o pecado e dali um pouco, aquilo é normal. Ninguém mais consegue tirar você daquela situação. Ninguém consegue mais convencer você daquela situação. E quem chegar para te repreender, vai receber uma patada e não vai voltar mais para falar com você. Porque é assim que o pecador impenitente age. E você tem que tomar cuidado, você tem que vigiar. Você tem que vigiar porque Deus com certeza trará o julgamento sobre a terra. E Ele diz que vai trazer esse julgamento como as águas do rio do Egito. Ou seja, em grande abundância. Quando ele pega essa comparação do rio, ele está falando que o juízo vai ser em abundância. Apesar de ter sido visto num cesto de frutos do verão, mas não se engane, olha, a interpretação é que o juízo vai ser de acordo com a medida dos pecados. Cada um receberá de Deus o justo julgamento. Deus não é injusto e Deus não vai deixar os seus filhos que vivem clamando e gemendo por causa do pecado ser para sempre afrontado pelos pecadores. Deus tomará vingança e julgará todas as causas. E a igreja naquele dia vai olhar o julgamento de Deus e vai se alegrar com o julgamento de Deus. Engraçado, hoje nós olhamos para o julgamento sobre certas coisas e pedimos misericórdia. Hoje nós agimos assim, mas quando chegar naquele dia no futuro, já em perfeição,
quando estivermos em perfeição, quando enxergarmos todas as coisas de maneira justa, nós vamos olhar para o julgamento de Deus, e sabe o que vai acontecer? Não vai mais acontecer o gemido que acontece agora, a lamentação que acontece agora no nosso coração. Vai acontecer um louvor de alegria, e vai dizer assim: olha, o Senhor Deus poderoso é justo, sabe por quê? E você encontra isso lá em Apocalipse. É justo que Deus dê o sangue a beber a essas pessoas, sabe por quê? Porque eles derramaram o sangue dos justos e dos profetas. Naquele dia nós vamos entender bem o julgamento de Deus, e vamos agradecer e louvar a Deus pelo julgamento dele. Hoje, nos nossos dias, para ouvirmos uma mensagem dessa sobre julgamento, pesa no nosso ouvido, pesa no nosso coração, pesa em você para ouvir uma mensagem dessa. Mas naquele dia você vai ver o julgamento de Deus sobre o ímpio, e você vai agradecer a Deus. Você vai ver que Deus é justo e retribui a cada um dentro daquilo que cada um merece, dentro daquilo que cada um está merecendo. E vai ser dessa maneira. E a igreja vai adorar a Deus. Se você ler Apocalipse, lá você encontra a alma dos mártires embaixo do altar, clamando e dizendo assim: até quando, Senhor, não julgas a nossa causa? Até quando, Senhor, não julga tudo que fizeram contra a gente? E aí foi dito para eles: olha, descansa mais um pouquinho, porque o meu julgamento virá. O julgamento de Deus virá sobre todos. Então o julgamento vem, o julgamento está aí. O outro tipo de julgamento que está escrito aqui nesse texto, para terminar, é um julgamento que vem sobre, que virá em partes, e isso pode ser dito que veio também lá no Velho Testamento, mas virá também no futuro, que é o julgamento sobre a falta da palavra de Deus. Sabe por que vem esse julgamento? Porque a maioria das pessoas despreza e faz pouco caso da palavra. Não quer saber da palavra de Deus, menospreza a palavra de Deus. Então Deus trará um racionamento da palavra dele. E aí, quando acontecer isso, as pessoas vão sentir falta. Porque queira ou não queira, até o ímpio faz proveito da palavra de Deus. Até o ímpio que não serve de nada, ele faz um bom proveito da palavra de Deus para si. Mas ele não quer nada com a palavra. Ele não quer nada. Mas haverá o dia que vai faltar essa palavra. E coisa terrível é quando faltar essa palavra. Aí é sede de fome e sede, não de água e nem de comida, mas da palavra de Deus. E isso, em certo sentido, aconteceu com o povo de Israel durante o que os teólogos chamam de 400 anos de silêncio de Deus com Israel. Porque quando você vê o surgimento do profeta João Batista, você vê ali que o povo ficou assustado. O povo ficou: olha, Deus levantou um profeta no nosso meio e visitou o seu povo. O povo ficou assustado. O João Batista não tinha uma pregação diferente. Ele tinha uma pregação comum, simples, mas todos corriam atrás dele, porque ele, na realidade, era o único possuidor da palavra de Deus na época. O sacerdote lá no templo não tinha. Era uma palavra lida, mas morta. Não tinha nada de Deus naquela palavra que eles liam lá. Mas quando João Batista apareceu, houve palavra de Deus. Então, eles ficaram, em certo sentido, quase um período de quase 400 anos sem a palavra de Deus. E também isso acontecerá no mundo gentio. Então, nós que estamos ouvindo agora, não vamos fazer pouco caso da palavra, não. Um dia fará falta essa palavra. Um dia Deus vai fechar a porta e todo mundo vai estar do lado de fora, batendo e dizendo: abre, abre, Senhor. Não, passou o tempo, agora eu não abro mais. Já passou o tempo, agora não tem mais jeito. Se coloque em pé.